Olá pessoal, boa tarde para todos e todas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos abrindo essas câmeras aí, hein, gente? Ó, pelo amor de Marx, hein? Bom, pessoal, hoje nós chegamos ao fim do nosso encontro. Início do fim, né? Início do fim, é o último encontro. Então foram com essa, né? Será então realizado 4 sessões. As sessões, todas elas, como eu disse ontem, com o objetivo de iniciar um debate, né? Não poderia ser diferente pela plataforma, pela quantidade de tempo, etc e tal. Nós estamos então em um texto do Marx, que é um texto manuscrito, é um texto de anotação que ele fazia, que visava uma publicação, mas esse texto propriamente dito não foi publicado, né? O livro do qual o assunto aqui é a introdução, ele foi publicado em 1859, que se trata do livro A Crítica da Economia Política. Para a crítica. Esse para é muito importante, né? Contribuição, como eu já falei em outras traduções, para a crítica da economia política não é a economia política ainda, a crítica propriamente dita, mas é uma preparação, né? Então, toda uma prudência do Marx, mesmo ao publicar o primeiro momento. Este livro, pessoal, do qual a introdução nós estamos trabalhando hoje, pelo menos parte dela, é claro, é a primeira versão do Capital. Não é exagero falar isso, né? O livro, publicado em 1854, é a primeira versão do Capital. O nome é muito claro, né? Para a crítica da economia política. A crítica, propriamente dita, da economia política, ele publica em 67, que é o Capital, né? Então é importante entender pelo menos ter em mente esse percurso que o Marx está fazendo, enquanto revolucionário, enquanto pesquisador da sociedade que vivia e queria transformar, né? Então, nós estamos falando de um texto que é a introdução, uma parte específica da introdução, que é a seção 3 desse texto, introdução geral, que fala sobre o método da economia política. Tranquilos? Já falamos aqui nos demais encontros que esse método é um método abstrato. Ele chama de abstrato vazio, abstrações vazias. Por quê? Porque não demonstra o conjunto de determinações que essa abstração possui, né? Então, é a abstração naquele sentido que Marx está criticando. É a abstração da economia política. Ele propõe um outro aspecto, né, que é o caráter de abstração no sentido abstrativo, ou seja, retirar-se para poder entender as determinações do objeto. E esse seria o método correto. É abstração? É abstração. Mas, diferente da economia política, é a abstração que não é vazia. Ela é rica de determinações, né? Um complexo de determinações que ao usar do método de abstração, nesse sentido, eu consigo aprender. Supostamente conseguiria aprender. Então nós continuamos aqui hoje a leitura desse texto. A gente parou na questão do trabalho ontem. Então vamos dar uma revisadinha, né? Trabalho abstrato. Lembrando que esses conceitos ele vai deixar mais claro lá no texto de 59, que a gente não tem ele aqui em mãos, apenas a introdução dele. E com mais profundidade no Capital, né? Capítulo 1, que é capítulo 1 do Capital é um resumão. Marx mesmo que está dizendo isso. É uma síntese de todo o livro que ele publicou em 59. Então ele retoma algumas coisas, outras coisas ele aprofunda, outras ele inclusive até deixa de abordar, porque ele diz, já abordei lá em 59, não vou repetir aqui novamente. Como por exemplo a história do dinheiro. Mas esse é um outro assunto para um outro curso, que talvez se tiver interesse. Aqui então, paramos na questão do debate sobre o trabalho. Trabalho abstrato, né, e trabalho concreto. Tudo bem trabalho abstrato e trabalho concreto? Deixa eu dar didaticamente, é eu que vou fazer isso, hein, ó, definir. Marx não faz isso não, é eu que estou fazendo aqui para a gente se comunicar. Trabalho abstrato é o trabalho geral, né, independente de quem está fazendo. Tranquilos? É a categoria ontológica, é aquela relação entre homem e natureza, que ao transformar a natureza se transforma também. Beleza? Manuscritos Econômicos Filosóficos, terceiro manuscrito, é lá que ele está falando disso pela primeira vez. E trabalho concreto? Lembra? O concreto é a síntese de múltiplas determinações, a unidade do diverso. Eu só consigo entender isso depois que eu abstrair. Mas no primeiro momento, o concreto é caótico. A população é um trem genérico, né? População brasileira. Isso fala um monte, mas não fala nada, porque é uma abstração vazia. Precisa entender a multiplicidade de determinações para poder entender de volta o que é uma população, e aí, sem problema nenhum em falar população, mas entendendo as múltiplas
constituições da população, no caso brasileira. Então, trabalho concreto, a princípio, é o trabalho mais empírico, posto. É o mais, o nome está dizendo, né? Trabalho concreto. É o concreto que aparece para a gente, em um primeiro momento, de forma caótica, e em um segundo momento, né, de forma enriquecida, que é o concreto pensado. Tranquilos? Então, a partir disso, vocês vão ver que o preâmbulo hoje é curtinho, vou parar por aqui, e a gente vai para a leitura. Tudo bem? Porque a gente vai continuar falando, o Marcos vai continuar falando para nós do conceito de trabalho. Tranquilos? Então, vamos lá. Quem gostaria, não precisa brigar, eu sei que tem disputa, mas quem gostaria de fazer a leitura? Para não ficar só eu. A Gabriela já virou a leitora oficial do grupo, né? Mas, de repente, o pessoal... Ah, tá, Estela. Mas, Estela, tá muito diferente? Como assim? Ah, não. Pode ler, Estela. Se quiser, fique à vontade. Dá para acompanhar tranquilo. Pode ficar à vontade. Tem-se agora, igualmente, a universalidade do objeto determinado como riqueza, o produto em geral, ou ainda o trabalho em geral, mas com o trabalho passado, objetivado. Aí continuamos de hoje, né? Ok. O fato de que o próprio Adam Smith ainda recai ocasionalmente no sistema fisiocrata mostra como foi difícil e extraordinária essa transição. Poderia parecer que, com isso, apenas fora descoberta a expressão abstrata para a relação mais simples e mais antiga entre os seres humanos, seja qual for a forma de sociedade, aparecem como produtores. Por um lado, isso é correto. Por outro, não. A indiferença diante de um determinado tipo de trabalho pressupõe uma totalidade muito desenvolvida de tipos efetivos de trabalho, nenhum dos quais predomina sobre os demais. Portanto, as abstrações mais gerais surgem unicamente com o desenvolvimento concreto mais rico, ali onde um aspecto aparece como comum a muitos, comum a todos. Nesse caso, deixa de poder ser pensado exclusivamente em uma forma particular. Por outro lado, essa abstração do trabalho em geral não é apenas o resultado mental de uma totalidade concreta de trabalho. A indiferença em relação ao trabalho determinado corresponde a uma forma de sociedade em que os indivíduos passam com facilidade de um trabalho a outro, e em que o tipo determinado do trabalho é para eles contingente e, por conseguinte, indiferente. Nesse caso, o trabalho deveio não somente enquanto categoria, mas na efetividade, meio para a criação da riqueza em geral, e como determinação deixou de estar ligado aos indivíduos em uma particularidade. Tá bom até aqui? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Ele vai entrar agora no exemplo dos Estados Unidos. Então, pessoal, tá dando para captar, tá dando para caminhar junto com o Karl Marx? Ou seja, um trabalho simples e um trabalho complexo. O trabalho e também o trabalho enquanto categoria geral, universal, mais complexo, mais rico de determinações, e o trabalho particular, né? Desculpe, o trabalho mais abstrato, o trabalho abstrato, e o trabalho concreto, sim, esse mais particular. Tudo bem? Se é um trabalho de um camponês, de um operário, de um comerciante, né? Isso é um trabalho concreto, né? Agora, no mundo capitalista, que ele está analisando, no século XIX,
Todas essas formas de trabalho já são mega complexas, né? E ele diz, e aqui eu vou retomar num ponto central, é a forma mais desenvolvida que permite entender a forma menos desenvolvida. Tudo bem? Em relação ao trabalho, tá tudo bem? Ou seja, é com o trabalho no mundo burguês capitalista que eu consigo entender o desenvolvimento de outras particularidades do trabalho. Claro, desde que essas particularidades históricas que antecedem a sociedade capitalista esteja diretamente vinculada à história do capitalismo na Europa. Tranquilos? Por exemplo, o sistema de assalariamento existiu muito antes do capitalismo existir. No mundo antigo, por exemplo, entre os gregos, né? Então, ele está dizendo o seguinte, é a partir do mundo da categoria mais complexa de trabalho no mundo burguês é que eu consigo estabelecer uma conexão histórica a partir do presente, voltando, né, com a lógica, claro, né, movimento lógico, voltando com as abstrações até o mundo antigo. E aí eu consigo entender não só o trabalho assalariado hoje, mas como também no mundo antigo. Mas isso, pessoal, o texto não está dizendo agora, que eu vou dizer, ó, mas isso só é possível porque a história do trabalho assalariado grego e greco-romano está associada à história da Europa, do qual Marx está falando. Tudo bem? Tranquilos? Por isso é possível fazer essa conexão lógica. Ou seja, o trabalho assalariado no século XIX, na Europa industrial, na análise do Marx, como um trabalho mais complexo, é possível ser analisado e junto com a história do mundo greco, mundo clássico, ele fala mundo mais culto, nessa nossa tradução fala mais culto, né? Na tradução da Estela está com outro conceito, não é o culto. Depois eu falo sobre as traduções. Então, assim, mas só é possível fazer essa conexão lógica porque há uma relação direta com a história do mundo grego e o mundo moderno, tá ok? Suponhamos que não tivesse essa relação, né? Não é possível. Tranquilos? Isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas estão trabalhando na América muito antes, né, de surgir, por exemplo, o Estado português. Qual é a conexão do trabalho, sei lá, coletivo, no sentido particular, né, as particularidades históricas, com o desenvolvimento do capitalismo na Europa? Há conexão, ok? Há muita conexão. Mas antes de surgir a Europa, não há conexão. A gente pode estabelecer. E a forma mais complexa, ela vai forçar. Ele diz, ela vai de roldão, ela vai levando tudo para funcionar de acordo com seus interesses. Em outras palavras, com o desenvolvimento da sociedade capitalista e o assalariamento, que é antigo, mas que vai ser subsumido, ou seja, vai ser apropriado pela sociedade burguesa para funcionar de acordo com os interesses do capital, colocando uma sociedade do assalariamento, do trabalhador assalariado, por mais que não tivesse, uma vez desenvolvido o capitalismo, claro, trabalho assalariado, por exemplo, entre o povo tio-carramãe, na América do Sul, relaxa, que o capitalismo vai chegar aqui e vai fazer, mesmo não existindo essa forma, vai fazer com que as formas existentes funcionem de acordo com os interesses do capital. Tranquilos? A forma complexa ajuda a entender a mais simples, sim, desde que exista uma conexão lógica entre a forma mais complexa e a mais simples. Se não existir, ao buscar com as abstrações, a gente vai observar, não, nesse momento não tem relação. Não dá para falar, é delicado o que eu estou dizendo. Não dá para falar que a produção da vida na América do Sul, que existe antes do Estado francês ser fundado, Estado português, inglês ser fundado. As pessoas já viviam aqui há muitos milhares de anos, né, antes de surgir qualquer Estado nacional europeu. Essas pessoas tinham um modo de vida, um modo de produção, né? Nesse sentido, não dá para falar assim, ó, esse modo de vida que existia na América do Sul, ele acondiciona ou ele está ligado ao capitalismo. Não dá. Agora, o capitalismo, uma vez surgido, desenvolvido, desdobrado, sim, ele vai fazer com que essas outras formas de vida, esses outros modos de produção, funcionem aos seus interesses. Está aí a colonização da América inteira que não nos deixa se enganar. Está aí a colonização da África e da Ásia que não nos deixa enganar, né? O jeito que se organizava em Botsuana não é o jeito português de se organizar a vida, correto? É a cultura botsuana que, muito bem obrigado, faziam-se ali a sua forma de ver, de entender o mundo, sua cosmovisão, significa só isso, forma de entender e ver o mundo. Muito bem sem os portugueses, sem os ingleses, sem os belgas, ok? Mas uma vez desenvolvido o capitalismo vai chegar em Botsuana e vai fazer qualquer elemento da cultura botsuana funcionar de acordo com os interesses da burguesia produtora de mercadorias. E assim é com a China, assim é com o Brasil, né? E, enfim.
Tudo bem? Então o simples explica lá o mais complexo? Não, é o mais complexo que explica o simples. Eu dei um exemplo, modelo didático, sempre complicado isso, né? Mas espero que você já tenha entendido. Preocupação propedêutica, né? A gente tem que abusar muitas vezes. É aquele exemplo didático. Não é o adulto que explica a criança. Desculpa, não é a criança, né, que explica o adulto, mas é o adulto que vai explicar a criança. Tudo bem? Por questões lógicas e óbvias. Tranquilos? Por mais que a gente possa pensar assim, a forma mais simples se autoexplica. Não, nenhuma forma se autoexplica. É que com um conjunto de determinações mais elaboradas, teremos supostamente maiores e melhores condições para analisar outras formas. Né? Simples no sentido de possuírem menores mediações. Tranquilos? Vamos continuar então? Posso ler um exemplo? Pode, claro. Fica à vontade, Stella. Eu estava com dificuldade de acionar o microfone de novo. Ah, tá. Não esquenta não. Eu também, eu dou umas patinadinhas aqui com esses negocinhos aqui, mas a gente vai acostumando. Porque nem sempre, não sei o que acontece, nem sempre a barrinha aparece. Eu fico lutando para ela aparecer aqui embaixo. Dá uma passadinha de mouse assim que de repente aparece. É isso, já apareceu. Obrigada. Um tal estado de coisas encontra-se no mais alto grau de desenvolvimento, na mais moderna forma de existência da sociedade burguesa, dos Estados Unidos. Logo, só nos Estados Unidos a abstração da categoria trabalho, trabalho em geral, trabalho por simples, ponto de partida da economia moderna, devém verdadeira na prática. Por conseguinte, a abstração mais simples que a economia moderna coloca no primeiro plano e que exprime uma relação muito antiga e válida para todas as formas de sociedade, tal abstração só aparece verdadeira na prática como categoria da sociedade mais moderna. Poder-se-ia dizer que aquilo que nos Estados Unidos aparece como resultado histórico, essa indiferença em relação ao trabalho determinado, aparece entre os usos, por exemplo, como disposição natural. Só que, primeiro, há uma maldita diferença entre bárbaros com disposição para ser empregados em tudo e civilizados, que empregam a si próprios em tudo. Ademais, entre os russos, a essa indiferença em relação à determinabilidade do trabalho corresponde na prática à tradicional sujeição a um trabalho completamente determinado, da qual são arrancados somente por influências exteriores. Este exemplo do trabalho mostra com clareza como as próprias categorias mais abstratas, apesar de sua validade para todas as épocas, justamente por causa de sua abstração, na determinabilidade dessa própria abstração, são igualmente produto de relações históricas e têm sua plena validade só para essas relações e no interior delas. Alguém gostaria de fazer um comentário? Aí parece que é uma contradição, né? Se vale para todas as sociedades, por que valeria só no interior delas e nas relações que há no interior delas, né? Exato. Achei interessante essa parte. Isso. E é muito importante esse termo que você colocou, Estela, contradição, porque é isso mesmo, né? Então a gente lembra, alguém aqui falou no decorrer dessa semana sobre categorias de universal, particular, singular, né? E eu citei, orientei a procurarem o Lukács, que é o que mais trabalhou com profundidade exatamente sobre entender a dialética das categorias de universal, particular e singular. Eu não vou entrar especificamente nesse ponto, a não ser que queiram, e aí não tem problema nisso, mas chamar atenção para a contradição, né? O particular e o universal e o singular, eles coexistem. E forma uma totalidade, né? exatamente. Forma uma totalidade. Exatamente, Estela, exatamente. Essa totalidade histórica, né, essa totalidade, como Marx fala, ela é composta pelas particularidades históricas, e aí, considerando que as particularidades fazem com que, em cada momento da história,
vamos lá, um conceito tenha um significado predominante, quando a gente analisa na particularidade, por exemplo, trabalho, se a gente pensar o trabalho, como ele está colocando, tem um sentido para os Tupinambá, tem um sentido para os Chucarramãe, tem um sentido, por exemplo, sei lá, para os Quechua, enfim, por várias culturas, né? Agora, existe um elemento geral entre eles, é o caráter universal do trabalho, que sempre aliás, para responder se sempre ou seja, muito estudo foi feito, se aprendeu as particularidades, considerou a diferença dessas particularidades e se abstraiu o que tem de elemento geral, a relação entre homem e natureza. Seja entre os Maasai, seja entre os Terena no Mato Grosso do Sul, seja entre, sei lá, os Olmecas na América, seja entre, sei lá, os povos germanos na Europa Oriental, ou seja, entre os tártaros na Rússia, há uma relação entre esses seres humanos de interação com a natureza. Né? Isso é o caráter universal do trabalho. Como interagem com a natureza? Cada um interage de uma forma. E essa é a manifestação da particularidade. A questão que ele chama aqui se a gente ficar preso à particularidade, uma particularidade, e querer colocar ela para toda a história, complicou, porque isso é o que faz a economia política. Ela pega a concepção de trabalho do mundo moderno capitalista e joga como se em todos os momentos da história, para todos os povos, todos pensassem como o homem burguês do século XVIII, século XIX. Aí é um erro. Agora, a contradição não é o erro, a contradição é uma característica que existe. Né? Ou seja, e aí como é que eu entendo isso para não ficar incoerente? Entender, de acordo com o momento histórico, aquela particularidade. Quando fala momento histórico, particularidade histórica, quase redundância. Né? É entender a particularidade, que significa entender um momento histórico com as suas particularidades. Tudo bem? Tranquilos? Isso é muito importante. Eu posso fazer um comentário em relação ao que você acabou de dizer sobre o texto do Engels, que é a mesma coisa? Claro, Diego. Claro, com vontade. Acho que está bem relacionado a isso aí, que eu acabei de ler esse texto aí todinho, vocês estão estudando, nem acabei entrando agora, né? Mas eu tinha lido ele há 2 semanas atrás com outro grupo aí. Seja bem-vindo. E aí o Engels diz assim, né? No texto sobre o papel do trabalho e a transformação do macaco em homem. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. Em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Eu acho que está bem de acordo com o que você está colocando em relação às particularidades do trabalho em determinadas regiões do mundo, né? Exato. O trabalho, enquanto categoria ontológica, ele é isso, né? Ele é universal. Mas isso não é uma coisa pré-estabelecida. Tá vendo? Ele tem um percurso, tem os fisiocratas que estão pensando na origem da riqueza, tem o Adam Smith, né, que está propondo a origem de todo esse valor, de toda essa riqueza. Inclusive vai escrever um livro famoso, que vocês já devem ter visto, ouvido falar, né, sobre a origem da riqueza das nações. Tem todo um caminho, um percurso histórico, né, que lá no século XIX Marx consegue, diante de todo esse percurso, portanto, considerando todas essas pessoas, né, entender e captar um movimento universal. Né, em relação ao trabalho, e considerando não só a particularidade, como faziam os economistas políticos, no caso o Adam Smith, mas considerando a relação, como a Estela falou, considerando a totalidade histórica, que eu ousaria dizer aqui, que é a síntese entre particular, singular e universal. Eu posso explicar isso com mais detalhes, essas 3 categorias, mas eu sugiro que vocês não pirem no sentido de saber definir agora, 1, 2, 3 e já, o que é universal, o que é particular, o que é singular. Isso é muito fácil. O mais difícil é entender o movimento dialético, o movimento que é cheio de contradições entre essas particularidades. Se a gente entender o movimento, depois no segundo momento eu acho que é muito razoável afirmar que é tranquilo definir o que é uma particularidade, etc. Vamos seguir o método do Marx. Não vamos nos preocupar em definir o que é a coisa, mas vamos nos preocupar em entender o que é a coisa. Depois que a gente entendeu, daí a gente define da melhor forma possível, né, para poder ser entendido, etc. Então a gente pode definir, não tem problema. O problema é quando a gente pega a definição, não entende direito o processo, pega a definição, guarda ela e reproduz ela, que nem papagaio. Não vira. O correto é compreender o movimento dessas categorias e depois a gente define. E aí a definição tem uma importância didática tremenda. Mas primeiro precisa entender, né? Depois a gente define.
E é bem isso, né? Esse texto que o Diego faz referência do Engels é muito importante e na sequência aqui da leitura a gente vai falar desse tal do macaco aí também de novo, né? Que é polêmico, né? Quando a gente fala do Engels e do Marx, está aqui no Marx também isso. Eu quero chamar só um aspecto, atenção para um aspecto. A leitura da Estela, muito obrigado, viu, Estela? Que leitura gostosa de ouvir. Assim como a sua também, viu, Gabriela? Que eu não fiz esse elogio, né? Mas fica registrado. O Marx fala bárbaro e civilizado. Quero aproveitar esse pedaço aqui porque não é o nosso objeto central de debate aqui, viu, gente? Não é. Mas na nossa vida social não é só o texto, correto? Do Marx. Então eu queria fazer um comentário sobre esses termos que aparecem. Muitos vão dizer, oponentes, críticos do Marx. Se você busca trabalhar na perspectiva marxiana, seus oponentes também. Né? Lamento informar. Vão dizer o seguinte, mas olha só, que visão evolucionista. Né? Ele trabalha com a ideia de bárbaro e civilizado. Marx está defendendo os civilizados. Atenção. Muita atenção. Bárbaro são todos aqueles que não possuem uma determinada cultura. Assim foi considerado pelos gregos e pelos romanos. Marx, assim como muitos lá da época dele, vivia em Colônia, que é uma região da atual Alemanha. Na época é um reino chamado Prússia, que é uma antiga colônia do Império Romano. A formação erudita desses autores, desses militantes revolucionários, no caso do Marx, ao menos, nem todos os revolucionários tinham uma formação erudita que nem Marx e o Engels tinha. Marx tinha. Marx lia e falava grego e latim, né, pra vocês terem uma noção. Né? Então, assim, ele está muito ligado à cultura grega, né, greco-romana. E assim, como todo o pensamento eurocêntrico, sem dúvida alguma. Agora, colocar o Marx no mesmo balaio dos eurocêntricos evolucionistas é para dar gargalhada ou chorar, né? Porque os oponentes do Marx vão dizer o seguinte, Marx faz o culto da civilização europeia e menospreza os bárbaros. É aquele negócio, não leu 2 páginas do Marx e já está papagaiando a crítica que nem sabe fazer. Primeiro ponto, primeiro aspecto, bárbaro é o conceito que todo mundo coloca, e ali na época do Marx já assim pejorativado, cheio de preconceito, etc e tal. Agora, a ideia de que Marx critica, inferioriza os bárbaros e supervaloriza os civilizados, que é a civilização burguesa, quem afirma isso é porque não entendeu o mínimo objeto. Olha o nome dos livros do Marx. Crítica da filosofia, crítica da economia política, Capital, crítica da economia política. Marx é o maior, não é um dos, não, é o maior crítico da civilização. Ele faz referência a esses termos, que são os termos que se usa na época. Né? E a civilização, que muitos vão dizer, muitos oponentes marxistas, dos marxistas, vão dizer, mas Marx faz culto à civilização. Bom, se ele fizesse culto à civilização, ele era do Partido Trabalho, do Partido Monárquico da Inglaterra. Né? Ou era auxiliar, coach do Bismarck na Alemanha. Né? Ele é crítico radical da civilização. Porque a civilização, ao mesmo passo que trouxe coisas maravilhosas, traz também consigo a barbárie e a precarização e o vilipêndio da vida de milhares, da maioria das pessoas. Né? Então, assim, não cabe esse papo de que Marx faz o culto à civilização, assim, eu tô falando só para deixar registrado para desencargo da minha consciência, né? Ou seja, Marx é o maior crítico da civilização europeia, é o maior crítico. Não tem um ali no século XIX que é tão crítico quanto ele. Bom, tem, né? Engels e os comunistas da época. Tudo bem, eu acho que só para não passar reto esse pedacinho, porque esse pedaço, essas referências picadas, recortadamente, serão utilizadas para poder acusar Marx, enfim, de preconceituoso, de racista, de eurocêntrico, etc. E as detratações não acabam por aqui, são muitas, né? São muitas. Pois bem. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode continuar, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém gostaria de continuar? Posso continuar, professor, a leitura? Claro que sim. A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas relações, a compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação e nas relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva de arrastão desenvolvendo tudo o que fora antes apenas indicado,
que toma assim toda a sua significação, etc. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco, o que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior não pode, ao contrário, ser compreendido senão quando se conhece a forma superior. A economia burguesa fornece a chave da economia da antiguidade, etc. Porém, não conforme o método dos economistas, que fazem desaparecer todas as diferenças históricas e veem a forma burguesa em todas as formas de sociedade. Pode-se compreender o tributo, o dízimo, quando se compreende a renda da terra, mas não se deve identificá-los. Obrigado, Johanna. Aqui é a outra passagem clássica, né? Só pegando pelo final. Não se deve identificá-los, né? É no sentido de que não são idênticos, né? Não são idênticos. E eu quero retomar essa frase, né? Ou seja, retomam, porém, cadê? A economia burguesa fornece a chave da economia da antiguidade. Então, aqui é importante fazer um apontamento. Aí vocês vão ver que assim, ó, a anatomia do homem é a chave para entender a anatomia do macaco. A anatomia da sociedade burguesa é a anatomia para entender as outras sociedades. Lembrando, desde que essa sociedade, essas outras sociedades, com as suas particularidades históricas, têm uma relação direta com a sociedade burguesa. É o que o Johanna acabou de ler ali quando ele diz edificado, edificação, né? O mais complexo, o mais presente, né? E nesse aspecto, o mais evolutivo, desde que ele esteja edificado a partir das ruínas das sociedades antigas, a gente consegue fazer esse movimento, né? Aqui, na minha vida particular, cada um tem a sua. Quando eu estava fazendo a pesquisa no doutorado, que era exatamente com esse texto aqui, todo o livro lá de 59, eu me deparei com um probleminha de tradução. Eu nunca fico falando tanto de tradução, porque boa parte das vezes que se fica falando muito de tradução é tudo groselha. A pessoa não sabe falar nada de alemão, né, mas aprende lá, já falei isso para vocês, né? Aprende lá uma frasezinha, uma palavrinha e fica reproduzindo como se fosse um germanofônico, né? Isso é hipocrisia. Mas aqui tem uma questão de tradução que é muito importante para nós, né? Não é um caso de perfumaria. É o artigo, né? O artigo aqui aparece como artigo definido nessa tradução. E se eu não me engano, Estela, na da Boitempo também, correto? É o a, é a chave. Veja só, não é bem assim, ó, a chave, porque quando a gente fala artigo definido, ou seja, é a única chave, né? Não é isso. Não, aqui tá, professor, aqui tá uma chave. Tá ótimo então. Ou seja, aí eu não sou um germanofônico nem nada, mas isso me chamou muita atenção, porque isso é bastante definidor e está bem fora da perspectiva do Marx. Isso aqui, na nossa tradução geral, então não nessa dos Grundrisses da Boitempo, na nossa tradução, pelo menos que eu estou vendo que Mariela está artigo definido. Isso é da mais alta relevância. E no alemão é artigo indefinido. Poderia ser escrito, entendido como definido ou indefinido. É indefinido. É uma chave. Isso é muito importante. Quem foi aluno meu aqui sabe que direto eu fico pegando no pé com esse negócio do artigo, né? Artigo definido e artigo indefinido. É artigo indefinido. Significa dizer o seguinte, é uma chave. Pode ser que existam outras chaves para entender a sociedade burguesa. É a que Marx entendeu. Isso é muito importante. Por quê? Ajuda a gente a entender que Marx está radicalmente... Não precisaria disso para entender o que eu vou falar agora, mas ajuda, colabora para entendermos que Marx está fora de qualquer determinismo, né? Esse é o caminho, é a chave que ele encontrou. Por isso que se usa no alemão no indefinido. É uma chave para a anatomia, né, do macaco, e não a única chave. Isso é muito importante, né? Não pretendo gastar mais tempo com isso, mas eu acho que é importante dizer isso. Se a gente não faz a pesquisa de cotejamento, análise, ou busca estudar o idioma original do autor, a gente fica dependente das traduções. E os tradutores são da mais alta relevância. Né? O Edgar Malagott, por exemplo, é um dos maiores tradutores dos textos do Marx. Seja esse aqui, seja da Crítica da Economia Política, seja do Capital, né? Agora, esse texto da Boitempo conta com outros tradutores também muito importantes, né? E nesse caso, a Boitempo pegou um ponto extremamente importante. Disse que ia fazer um comentário rápido sobre as traduções. Não tenho conhecimento, não sou germanofônico, já falei, né? Eu me esforço, sou só uma pessoa esforçada. E eu observo que nas traduções, por exemplo, da Boitempo, do texto do Marx,
não é só um ou dois ou três momentos, três lugares em que a tradução da Boitempo, coordenada pelo Mário e da Ware, ela corta a poesia do Marx. Isso, para mim, é uma mutilação absurda, né? Mas em outros momentos, né, é extremamente rica, como esse agora, né? Então, assim, a gente tem que sempre considerar que as traduções são importantes, que todos os tradutores, ou conjunto de tradutores que trabalham em equipe, que fazem esse trabalho, é de uma relevância, assim, extraordinária. Não, mas eu sei falar alemão. Tá, problema seu. A humanidade toda não fala alemão, e para aqueles que não são germanofônicos, os tradutores são peças centrais, né? Então, sempre que eu falo de tradução, eu procuro falar o nome do tradutor, né? Tem que dar crédito para ele, não por mérito de lattes, essas coisas, mas pela importância social dos tradutores, né? E quando a tradução também é ruim, pela desgraça social que representa a tradução de fulano XYZ, né? Alguém? É só para acrescentar um detalhe, eu acho Sim. que por isso é interessante a gente trabalhar com mais de uma versão, né? Comparar as traduções. Isso, pode ser. Acho que depende muito, Estela, de como a gente organiza o trabalho. Por exemplo, se for trabalhar... e aí eu estou expressando uma particularidade. Eu acho que sim e não, Estela, na minha concepção. Sim, no aspecto de que a gente consegue ter acesso a vários trabalhos de tradução. Eu acho que isso é importante. Aí demandaria do grupo todo estar, por exemplo, com a tradução do Malagote, que é do Edgar, que é essa que a gente está aqui hegemonicamente, e a que você está, que é muito boa também, que é do Dauer, né? E aí a gente trabalha, a gente lê nas duas, né? Agora eu acho complicado, muito assim, pode ser complicado, né? Quando cada um está com uma tradução, etc e tal. Não é o caso dessas duas traduções que se manifestou aqui, essa tua e a nossa aqui agora, pelo menos a minha. Não há problema, dá para acompanhar tranquila. Agora, se nós estivéssemos estudando um autor que eu sugiro que vocês leiam, que é Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Se nós estivéssemos lendo Dostoiévski, e dependendo da tradução que nós estivéssemos aqui, diferente, nós simplesmente estaríamos lendo histórias diferentes, né? Traduções... Bom, eu não vou entrar nesse aspecto. Então, assim, é importante ver que tradutor, que traduções estamos trabalhando. Tem que ter setor. Tem tradução muito ruim, gente. Tem tradução que não é ruim assim, tá escrito errado. Não é isso não. É simplesmente tradução que é uma outra história. Crime e Castigo do Dostoiévski. Leiam lá a tradução da editora 34. Depois leiam a tradução, por exemplo, da versão condensada da LM Pocket. Julião Petrúquio da Rede Globo, e depois a gente vai falar do Raskolnikov lá, da Rússia. São duas histórias diferentes. Então as traduções podem ser complicadas. Depende muito como a gente organiza o trabalho. Eu sempre acho rico. Eu tenho essa tradução, inclusive está aqui, ó. Eu sempre faço a leitura das várias traduções, né, possíveis. Mas enfim, é isso. Então eu acho que a tradução da Boitempo é rica demais, a gente sabe disso. Mas ela tira umas poesias, as linguagens metafóricas, muitas vezes, do Marx, sobretudo lá no Capital, desaparece. Eu acho isso uma mutilação à obra do Marx, né? Mas enfim, mas aí não vou entrar porque... Enfim. Mas no caso aqui é só chamar a importância para o artigo definido e artigo indefinido, né? Aqui, lá no alemão, Marx usa artigo indefinido, né? Isso é muito importante, não só por conta de tradução, mas é que nos remete à ideia de determinismo e crítica ao determinismo, beleza? É uma chave, não sempre a única, né? Isso é muito importante para todos nós. Então, só para... Sim. Eu só ia completar o seguinte, mais adiante quando a gente poderia falar de cultura sedentária, né? Do meu. Mas o seu, eu tenho esse texto aí também, mas ele está na tela, e eu não sei usar a tela junto aqui com a conversa, por isso que eu estou usando o livro aqui na mão, né? Tudo bem. Então lá ele vai dizer que são povos estabelecidos. Então aí você que entende o que diz aqui na Boitempo quis dizer de cultura sedentária. Por isso que eu falei que é bom ter mais de uma tradução. Sim. Quando você não entende muito bem numa, você corre na outra. Exato. E quem quiser, eu tenho uma tradução aqui, que é uma tradução, é uma publicação bilíngue, em que você tem alemão e o português. Os tradutores, um conjunto de tradutores, organizado pelo professor José Quartim de Moraes, lá da Unicamp, e os tradutores fizeram um trabalho de equipe e tentando traduzir com a mesma estética, né? Isso é difícil, é só esse pedacinho que a gente está estudando, só sobre o método da economia política, igualzinho, né? A gente está lendo aqui. Depois eu posso socializar para vocês. É extremamente rica essa tradução, porque a gente pode ir acompanhando e aprender um pouquinho de alemão também, por que não estudar, né? Na medida do possível, porque a necessidade vai exigir isso aí da gente uma hora, né? Mas é isso.
Mas vamos continuar então. Desculpe, só uma questãozinha. Aqui, eu não vou me deter mais tempo com essa metáfora que ele usa. A anatomia do homem é a chave, uma chave para entender a anatomia do macaco, porque a gente já está falando disso faz tempo, não é? Ou seja, é o mais complexo, é o mais rico em determinações que ajuda a entender o menos rico em determinações, que não significa, em nenhum momento, inferior e superior no sentido evolucionista, né, jacoso, que se estabeleceu no século XX até hoje. Tranquilos? Professor, Sim, Mônica. posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Assim, em relação à complexidade da sociedade burguesa, né? Eu poderia dizer que afirmar, no caso, né, que a sociedade burguesa é a síntese das múltiplas determinações, né, pelo fato de que a partir dela e por meio dela eu posso explicar e compreender as sociedades precedentes? Exato, sim, pode sim, é exatamente isso que ele está dizendo, né? Agora, lembrando, gente, as sociedades precedentes que têm relação com o mundo de hoje, né? Tranquilos? Então, assim, a resposta é exatamente essa. É o que ele está tentando fazer. Me permita, Mônica, a partir da tua intervenção, muitos acreditam e postulam, defendem, muitos marxistas, que Marx escreveu uma história marxista. Gente, Marx nunca escreveu um livro de história sequer. É que a história comparece, evidentemente, nas suas análises. Por quê? Porque ele está analisando uma história no seu tempo presente, tempo que vive, e aí, Mônica, tua resposta. Esse presente que ele vive é a sociedade burguesa. Ela é a síntese de múltiplas determinações que vem se sintetizando e dando vida à sociedade burguesa. Claro que essa resposta só pode ser dada a partir da sociedade burguesa para dizer de onde ela veio, né? No caso, ela seria o concreto, né? O resultado, vamos dizer assim. Quando a gente não sabe como é que surgiu essa sociedade, ela é o concreto simples e posto, positivo. No caso da tua intervenção e no caso do Marx, ou seja, quando ele faz esse movimento a partir do concreto caótico e tenta estabelecer as conexões históricas menos complexas até chegar nesse mais complexo, aí você tem um concreto, mas já não é mais o concreto caótico. A expressão correta que o Marx usa é o concreto pensado, que é justamente esse mundo concreto, só que não repleto de abstrações vazias, mas rico em conhecimento sobre as determinações, sobre as categorias que compõem essa sociedade. Imagina só, eu posso falar, eu não conheço tua pesquisa, Mônica, mas eu estou ligado pelos meus informantes da KGB de Maringá, né, que você é uma pesquisadora do doutorado que trabalha com a história de Maringá, de uma certa forma, correto? Sim. Então, quando você propôs trabalhar com a história de Maringá, em qual aspecto exatamente eu não sei, eu sei mais ou menos, mas não vou ficar falando aqui, você pode falar, você é pesquisadora. Você tinha um conhecimento claríssimo do que estava acontecendo, etc. Não, é só com a pesquisa que você vai desenvolvendo isso, não é? Então, assim, você parte do concreto, né? E daí, quando a gente fala concreto pensado, significa eu já desenvolvi minhas investigações, eu tenho agora respostas e também muitas outras dúvidas sobre aquilo que eu iniciei. E quando eu volto para falar assim, história de Maringá, não é mais como era no início da minha pesquisa. Agora já está rico de determinações. Né? Então é isso, continua sendo o concreto, essa sociedade maringaense, continua, só que agora um concreto pensado, porque você investigou as múltiplas determinações que deu vida à história a partir de de Maringá. É que Ingá mesmo, né? Mas enfim. Tranquilos? Muito bem. Então vamos fechar esse texto aqui. Quem continua? Nossa, minha dicção tá bonita, hein? Como continua, eu falei. Ninguém? Eu vou continuar. Ah, obrigado, Renato. Vontade. Como, além disso, a própria sociedade burguesa é apenas uma forma opositiva do desenvolvimento. Certas relações pertencentes a formas anteriores, nelas só poderão ser novamente encontradas quando completamente atrofiadas, ou mesmo disfarçadas, por exemplo, a propriedade comunal. Se é certo, portanto, que as categorias da economia burguesa possuem o caráter de verdade para todas as demais formas de sociedade, não se deve tornar isso em
isso senão com granossales, com um grão de sal. Podem ser desenvolvidas, atrofiadas, caracterizadas, mas sempre essencialmente distintas. O chamado desenvolvimento histórico repousa em geral sobre o fato de a última forma considerar as formas passadas como etapas que levam a seu próprio grau de desenvolvimento, e dado que ela raramente é capaz de fazer a sua própria crítica, e isso em condições bem determinadas, concebe-o sempre sob um aspecto unilateral. A religião cristã só pode ajudar a compreender objetivamente as mitologias anteriores depois de ter feito, até certo grau, por assim dizer, dinâmica, a sua própria crítica. Igualmente, a economia burguesa só conseguiu compreender as sociedades feudal, antiga, oriental, quando começou a autocrítica da sociedade burguesa. Na medida em que a economia burguesa, criando uma nova mitologia, não se identificou pura e simplesmente com o passado, a crítica que fez às sociedades anteriores, em particular à sociedade feudal, contra a qual tinha ainda que lutar diretamente, assemelhou-se à crítica do paganismo feita pelo cristianismo, ou à do catolicismo feita pela religião protestante. Muito bem, obrigado, Renata. Muito grato. Observa, gente, aqui ele está nos fartando de exemplos históricos. De que exemplo histórico? De como a forma mais complexa é que explica a forma mais simples. É a sociedade burguesa que vai desenvolver a crítica do mundo feudal. É o protestantismo que vai fazer a crítica do catolicismo. É o mundo, vamos chamar assim, pagão é que vai fazer a crítica do mundo santo. Tudo bem até aqui? Então aqui, e agora ele vai até o final do texto nos recheando de vários exemplos históricos. Né? Ele apresentou então aqui um movimento rapidamente estético. Ele apresenta no primeiro momento do texto as categorias, explica elas, concorda, discorda, e agora ele retoma todas elas, dando exemplos históricos para nós. Tudo bem? Nesse aspecto, acho que a gente pode continuar e fechar esse texto. Se vocês estiverem de acordo. E continuar o debate, é claro. Ninguém? Posso continuar? Pode, claro. Do mesmo modo em que toda ciência histórica e social em geral é preciso ter sempre em conta, a propósito do curso das categorias econômicas, que o sujeito, nesse caso, a sociedade burguesa moderna, está dado tanto na realidade efetiva como no cérebro. As categorias exprimem, portanto, formas de modos de ser, determinações de existência, frequentemente aspectos isolados dessa sociedade determinada, desse sujeito, e que, por conseguinte, essa sociedade de maneira nenhuma se inicia, inclusive do ponto de vista científico, somente a partir do momento em que se trata dela como tal. Posso interromper, Renata? Uma interrupção, minutinho. Observa aqui, ó, ele explicou o que era uma categoria ali atrás, aí agora ele definiu, aí não tem problema, ele determina. Não é uma mera definição vazia, né? É uma determinação. Então assim, ó, primeiro ele vai explicar o que é uma categoria, e depois aqui ele não está nem preocupado em definir, eu estou chamando de definição. Ele diz lá, as categorias, como a Renata muito bem, gentilmente leu para nós, as categorias exprimem, portanto, formas de modo de ser, determinações da existência. Ou seja, se a gente pega de cara, Jean, o que é categoria? Categoria é isso aqui que eu acabei de ler. Fica bem vazio. Agora é diferente quando a gente explica o que é, dá exemplos, e depois no final, ou no decorrer disso, como é o caso aqui, ele pega e dá uma definida. Não tem nenhum problema, porque não é uma definição vazia, já é uma definição rica das determinações que compõem ela. Tranquilos? Desculpa te interromper, Renata. Obrigado. Era só para dizer o seguinte, é que sempre as múltiplas determinações são concebidas após um processo de análise, citações, generalizações, todo um trabalho em cima do concreto real, do concreto que é, na verdade, a própria existência, né? Exato. Exatamente. Você continua, Renata? Eu continuo. Isso deve ser fixado porque dá
imediatamente uma direção decisiva às seções que precisam ser estabelecidas. Nada parece mais natural, por exemplo, do que começar pela renda da terra, pela propriedade fundiária, dada que está ligada à terra, fonte de toda a produção e de todo modo de ser, e por ela ligada à primeira forma de produção de qualquer sociedade que atingir um certo grau de estabilidade, a agricultura. Ora, nada seria mais errado. Em todas as formas de sociedade se encontra uma produção determinada, superior em todas as demais, e cuja situação aponta sua posição e influência sobre as outras. É uma luz universal de que se embebem todas as cores e que as modifica em sua particularidade. É um éter especial que determina o peso específico de todas as coisas, emprestando relevo a seu modo de ser. Continua? Alguém quer fazer algum comentário? Eu me referi a uma poesia que muitas vezes na tradução da Boitempo perde, né? Lá no Capital, no caso. É esse tipo de poesia que eu estava falando, essa estética do texto. É riquíssimo, né? Ou seja, ele está falando de trabalho a categoria abstrata universal e a mais particular. Só que ele não fala desse jeito, ele usa uma linguagem literária, né? Consideremos, por exemplo, os povos pastores, ou simples povos caçadores ou pescadores, não chegaram ao ponto em que começa o verdadeiro desenvolvimento. Neles existe certa forma esporádica de lavoura. A propriedade de terra encontra-se determinada por ela. Essa propriedade é comum e conserva mais ou menos essa forma, conforme aqueles povos se aferrem mais ou menos às suas tradições. Por exemplo, a propriedade comunal dos eslavos, onde predomina a agricultura praticada por povos estabelecidos, e isso já constitui um grande progresso, como na sociedade antiga e feudal, mesmo a indústria, com a sua organização e formas da propriedade que lhe correspondem, tem em maior ou menor medida um caráter específico de propriedade rural. A sociedade, ou bem, está marcada inteiramente por esse caráter, como entre os antigos romanos, ou a organização da cidade imita, como na Idade Média, a organização do campo. O próprio capital, enquanto não seja simples capital dinheiro, possui, na Idade Média, como instrumento tradicional, por exemplo, esse caráter de propriedade fundiária. Obrigado, Renata. Gente, olha só, são exemplos históricos que não são simplesmente para, como se diz aí popularmente, encher linguiça ou devagar ou por diletantismo. É porque eles observam a estética do texto do Marx. Isso é muito importante. Eu sugeri que vocês lessem alguma coisa de estética, né? E vou reiterar, é importante a gente ter uma mínima percepção do que é a estética, né? E nesse caso a estética literária. E mais uma vez eu sugiro que leiam Lukács, né? Introdução à Estética Marxista, que é o livro que eu falei, inclusive, para entender essas categorias, sobretudo a de particularidade. A preocupação do Marx aqui ao dar esses exemplos é empiricizar, respeitando as particularidades históricas e mostrar o quê? A totalidade histórica no qual o debate está inserido, né? E, de novo, sempre tentando reforçar, e com sucesso, na minha concepção, a ideia de que o mais complexo é que explica o mais simples. Eu posso explicar a agricultura no mundo capitalista, eu posso explicar a agricultura sem considerar o capital. Ele vai dizer, não pode. Por quê? E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar uma coisa que não está muito explicada aqui nesse texto que ele está desenvolvendo suas pesquisas. Lá na frente ele vai aprofundar isso. Que é a categoria de subsunção. Subsumir. Superar. O que significa isso? Significa que na sociedade burguesa, ou seja, mais complexa, mais rica em multiplicidade de determinações, eu não consigo explicar o campo sem considerar o capital. Eu explico o capital sem considerar o campo. As suas particularidades, é claro. Mas é impossível, por exemplo, hoje, na época do Marx, vou deixar hoje para o final. Na época do Marx, século XIX, como é que eu explico, por exemplo, a produção agrícola sem considerar a negociação de trigo na bolsa de valor? Tá dando para sacar? O preço do trigo na bolsa de valores acaba influenciando literalmente se eu vou plantar eu vou aumentar minha lavoura ou não vou. Se eu vou estocar ou se eu vou colocar em circulação.
Né? É nesse sentido que o capitalismo, ele, no decorrer dos séculos, é claro, até chegar ao século XIX, que é o período do Marx, ele vai subsumindo as coisas que nem faziam parte do seu sistema, mas passam a fazer parte. Subsumir, isso já está em português, né? Subsunção, incorporar e trazer para si, fazendo aquele negócio que era diferente funcionar de acordo com os seus interesses. Essa mãozinha aqui não explica nada, né? Mas enfim, eu tô achando que ela tá ajudando a entender a explicação. Ou seja, a subsunção é uma espécie de fagocitose. Por favor, não é só uma metáfora. É uma espécie de fagocitose, quando a célula está se alimentando. Se alimenta, se apropria, belezinha, e depois faz a exocitose. Ela joga fora, descarta tudo que não interessa. O capitalismo não é diferente. Esse processo da alimentação da célula, para quem já conhece ou gosta de biologia, é uma espécie de subsunção. Mas é claro que o Marx não está falando dessa subsunção celular. Ele está falando de algo mais complexo ainda, né? Está no multipluricelular brutal, né? E para além do fisiológico, que envolve ele, mas para além dele. Então a agricultura, ela existe, surge milhares de anos antes do capitalismo. Mas ela é subsumida pelo capitalismo. Toda a produção. Todinha. Né? Com exceções de momentos da história da União Soviética, etc., Cuba e outras experiências socialistas, pelo menos inicialmente socialistas. Né? O fato é que no capitalismo, ele está falando do capitalismo, né? Na época dele você não tem, né? Ou seja, produção de alface, né? Ah, mas é para o autoconsumo. Né? Mas por que você está plantando alface para autoconsumo? Porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar alface na feira. Ah, você não tem dinheiro suficiente? Por quê? Porque estou desempregado. Ah, não está empregado porque você não tem força de trabalho. Ah, quem compra força de trabalho? A classe burguesa detentora dos meios de produção. Tá dando para sacar? Está conectado e não tem conversa. Né? E isso não é só no campo do indivíduo, como eu falei agora. Essa subsunção se dá de forma... E aí é um caráter de potência gigantesca do capital. E digo capital, digo relação social capitalista. Essa subsunção não é no campo do indivíduo que planta sua alface ou que planta porque não está tendo acesso à alface da feira. Não. Ela é internacional. Ela coloca... Essa subsunção acontece com um caráter mundial. Mas nem o Império Romano fez isso. Por mais que tenha sido grande, o Império Persa, né, o Império Egípcio, a Namíbia, esses impérios foram gigantescos. Mas eles não colocaram todo o globo sobre os seus interesses. O capitalismo, a burguesia faz isso. E faz isso do mais paupérrimo ao mais nobre da África funcionar e existir a favor dos seus interesses. E da Europa e de qualquer parte do globo. Não é exagero, vocês sabem, né? É de todo o globo. É um sistema mundial. É um internacional, vamos chamar assim, é uma subsunção mundializada. Muitos usam a palavra eufemista para se referir a tudo isso aqui. A palavra eufemista, vocês sabem qual é? Isso, muito bem. Globalização. Né? Isso é eufemismo. Né? Globalização é eufemismo. A mundialização é eufemismo. São palavras bonitas, simpáticas para abrandar um processo sanguinolento. Não estou aqui exagerando, nem fazendo teatro com a palavra sanguinolento. Estou falando de litros e litros de sangue que literalmente, né, continuam caindo para que os interesses da burguesia subsumam os interesses de qualquer outros povos, seja os povos indígenas, os povos africanos, os povos asiáticos, enfim, a humanidade para além da Europa capitalista. O poder de subsunção da burguesia do século XIX, XVIII, XIX maduro, industrial, vai para o mundo inteiro sem dó alguma, né? E visando o capital. Então, explicar, por exemplo, a produção de trigo na África do Sul, ignorando o modelo de produção capitalista que desenvolve indústrias de farinhas em Joanesburgo, é impossível. É nesse sentido, é nesse aspecto. Tudo bem? Então, Jean, você explicou tudo isso? Opa, cortou. Você explicou tudo isso e veja como é forte uma metáfora, né? Uma linguagem poética. Tudo isso que você explicou cabe aqui nessa frase pela qual nós já passamos, né? E ele vai lá falar da Louis, perdi aqui agora, né? Aqui. Ele diz assim, é uma iluminação universal em que todas as demais cores estão imersas e as modifica em suas particularidades. Perfeitamente. Ou seja, o espectro né, da luz, ela tem assim, imensas variedades de cores, né? Mas essa luz maior aí que você está tomando,
vai interferir na particularidade de todas as demais. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente, perfeito. Bastante significativa. E essa linguagem... Desculpa, Estela, estou te cortando sem querer. Gostei muito. Sim. Não pode falar, gostei muito do que dizer. Sim, absolutamente rico, né? Essa linguagem, essa estética literária, esse empréstimo poético, isso é de uma riqueza, consegue sintetizar de uma forma brilhante, né? O que eu fiquei aqui falando em 30 segundos está ali, 2 linhas, né? Esse é o poder da arte, é o poder desse tipo de estética maravilhosa, né? E daí vem minhas tretinhas com os tradutores que acabam arrancando muitas vezes isso aí, deixa o texto seco, duro, né? Acadêmico, estilo, sei lá... Eu vou nem falar CAPS, porque CAPS não tem moral pra nada, né? Mas enfim. Vamos dar continuidade então, pessoal? Acho que aqui a gente vai fechar porque batemos o teto, né? E vamos mais um pouquinho? Onde foi que parou mesmo, Renata? Terminar o parágrafo, pelo amor. Nós fomos ali até o fim do primeiro parágrafo da página 45, né? Isso. Eu continuo aqui então. Na sociedade burguesa acontece o contrário. A agricultura transforma-se mais e mais em simples ramos da indústria e é dominada completamente pelo capital. A mesma coisa ocorre com a renda da terra. Em todas as formas em que domina a propriedade fundiária, a relação com a natureza é ainda preponderante. Aquelas em que domina o capital, o que prevalece é o elemento produzido social historicamente. Não se compreende a renda da terra sem o capital. Entretanto, compreende-se o capital sem a renda da terra. O capital é a potência econômica da sociedade burguesa que domina tudo. Você leu isso aqui já, não leu, Renato? Deve constituir... É que eu já li 1000 vezes isso aqui, eu estou me perdendo. Deve constituir o ponto inicial e o ponto final a ser desenvolvido antes da propriedade da terra. Depois de considerar particularmente um e outro, deve-se estudar sua relação recíproca, né? A totalidade, né? Quais são as relações entre as partes identificadas. Seria, pois, impraticável e errôneo colocar as categorias econômicas na ordem segundo a qual tiveram historicamente em uma ação determinante. A ordem que se sucedem se acham determinadas, ao contrário, pelo relacionamento que têm umas com as outras na sociedade burguesa moderna, e que é precisamente o inverso do que parece ser uma relação natural, ou do que corresponde à série do desenvolvimento histórico. Não na sucessão das diferentes formas de sociedade, muito menos sua ordem de sucessão na ideia, se referindo a Proudhon, representação nebulosa do movimento histórico. Trata-se da sua hierarquia no interior da moderna sociedade burguesa. A pureza, determinidade abstrata. A pureza com que aparecem no mundo antigo os povos comerciantes, fenícios, cartagineses, é dada pela própria predominância dos povos agricultores. O capital, enquanto o capital comercial, ou capital de dinheiro, aparece precisamente sob essa forma abstrata, sem que o capital não é ainda o elemento dominante das sociedades medievais que praticam agricultura. Para finalizar, eu vou forçar um pouquinho a barra, tá? Só mais um pedacinho. Outro exemplo de situação diferente ocupa por essas mesmas categorias em diferentes estágios da sociedade. Uma das formas da sociedade burguesa são as sociedades por ações. Lembra o exemplo que eu dei do acionista, né? Mas aparece também no princípio da sociedade burguesa nas grandes companhias privilegiadas de comércio que gozam de um monopólio. O próprio conceito de riqueza nacional se insinua entre os economistas do século XVII. A representação subsiste ainda em parte no século XVIII. Desta forma, então. A riqueza é criada unicamente para o Estado. E o poder deste mede-se por esta riqueza. No século XV, XVI, com força nos formuladores do século XVII e XVIII, a origem da riqueza está no Estado. Não é à toa que o Adam Smith escreve a origem da riqueza das nações, né? Dos Estados. E tem muito a ver com a ideia do mercantilismo do século XVI e XVII, né? Que se media através da quantidade de riqueza que tinha o Estado, a riqueza de uma certa nação. Né? É uma leitura que o Marx está criticando, porque não é bem por aí que se explicaria a origem da riqueza das coisas. Embora fosse um esforço, pelo menos racional, de tentar explicar, mas há limites. Era uma forma ainda
inconscientemente hipócrita, em que a riqueza anuncia sua própria produção com a finalidade dos estados modernos, aqueles que fizeram todo o processo de colonização, tidos a partir de então unicamente como meio para a produção de riqueza. Qual a origem da riqueza das nações? Né? É o trabalho que se desenvolve dentro de um certo estado. Agora pensa antes do Adam Smith. Portugal, nós somos uma colônia de exploração de Portugal, América Portuguesa. Quando aqui se desenvolveu o que chamou de América Portuguesa, o Estado português tinha uma política econômica do Estado que era o mercantilismo. Né? No mercantilismo, há um monopólio estatal, características diversas do mercantilismo, o monopólio estatal é um deles. E dentro desse contexto de mercantilismo, a América Portuguesa era uma colônia, não era um país. É uma colônia. Colônia era, enfim, é a unidade produtora do sistema colonial. O que é o sistema colonial? É um sistema no qual se visa a produção de riquezas para benefício do Estado, que é a metrópole colonizadora. Tá dando para sacar? Então, assim, a origem de toda a riqueza é o Estado português. O Estado português do século XVI, até meados do século XVII, foi a maior potência da Europa. A maior de todas. O primeiro Estado nacional a ser criado. Antes de Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, é Portugal. Então, Portugal é a grande potência no século XVI e século XVII. Por quê? Porque é um Estado muito rico. Opa, isso é uma abstração vazia, porque se a gente começa a analisar o que é o Estado português, criado pela dinastia de Avis, a gente vai ver que é um Estado colonizador, que tem as suas colônias, e a gente vai ver que pouquíssimo da produção saía do território português. Vinha das colônias, sobretudo no século XVII. E a maior delas era o Brasil, com trabalho escravo, monocultura, né, caráter agroexportador, claro, para a metrópole. Então a gente começa a ver que a origem da riqueza de Portugal está na África, está na América, está no trabalho do ser humano escravizado, está na extração de mais-valia, forçando um pouco a barra, né? Mas o fato é que no século XVI Marx não existia e não tinha essa explicação de mais-valia, século XVI. Né? Eu que estou fazendo aqui agora. Então, quando a gente começa a analisar as múltiplas determinações da riqueza do Estado português no século XVI, a gente vai ver que, essa ideia de que a riqueza da nação, né, a riqueza é expressa através do Estado, de uma certa nação, é o que o Adam Smith estava propondo, mas ainda é muito vazio. É um avanço, mas para o século XIX é muito pouco. Né? Quando a gente começa a analisar as múltiplas determinações, a gente vai ver que a origem da riqueza é o trabalho, e sobretudo no caso de Portugal, o trabalho escravo desenvolvido na América Portuguesa, que hoje se chama Brasil. Mas isso não aparece nas explicações dos economistas políticos burgueses. Né? O parágrafo final agora aqui, vou poupá-las, porque é um conjunto de ideias que o Marx coloca nesse parágrafo que ele queria desdobrar. Né? E ele ainda continua uma nova sessão e para por ali. Vocês verem que o texto acaba na outra página. Por que ele para por aqui? Porque aqui é um momento, dito, acredito eu, acho que é razoavelmente seguro dizer, foi aqui um momento que ele falou assim, fez assim, bom, parou, deixa eu continuar minha pesquisa, depois eu volto para escrever a introdução. E aí ele acaba colocando aqui nesse parágrafozinho final do método só alguns princípios que ele deveria continuar desenvolvendo e não desenvolve. Continua escrevendo um pouco sobre uma série de outras coisas, no finalzinho mais uma página e meia, que já não é nem sobre mais o método, e parou tudo, né? E nunca mais retornou esse texto. Continuou escrevendo, escreveu o livro lá e publicou em 59, e depois só em 1931 que a gente ficou sabendo que esse textinho não tinha sido queimado, jogado fora, e aí a gente começa a ler como lemos hoje aqui um pedaço. Método do Marx. Tem receita? Já sabemos que não tem. Antes de fazer parte desse grupo, vocês já sabiam disso, eu acho. Disso se chama atenção aqui no final. Nós vivemos numa tradição em que, quando se fala método, radicalmente vem conjunto de regras, princípios a serem seguidos, pré-estabelecidos, e que eu aplico para entender o meu objeto. Coerente, pertinente, olha, super coerente com a tradição epistemológica. Com a tradição marxiana, ou seja, a partir de Marx, radicalmente incoerente. Por quê? Porque a gente é chato, ou porque Marx é uma pessoa bastante cri-cri? Não é nada disso. É pelo fato óbvio. Não dá para estudar um negócio que eu ainda não tenho elemento sobre ele. Se eu quero entender a educação, se eu quero entender, o que é o trabalho assalariado,
sem me apropriar da história, da constituição do que veio ser o trabalho assalariado, como é que eu vou saber, antes de fazer a pesquisa, qual vai ser o melhor método para ela, se eu nem sei ainda como é que é a pesquisa? Tá dando para sacar? Para o pensamento marxiano, não tem coerência. A gente não precisa entrar em depressão, mas tem que ter clareza disso, né? Porque senão passa vergonha. Em qualquer círculo sério, a gente passa no mínimo vergonha, né? E para além dessa questão moral, é questão de lógica, né? Ou seja, para Marx não dá para usar regras pré-estabelecidas, porque essas regras, elas acabam até existindo, mas só depois que eu investigo, que eu apreendo quais são as múltiplas determinações daquele objeto, aí não tem problema. Eu falo, primeiro eu descobri isso aqui, depois eu descobri aquilo lá, aí não tem nem problema. Você pode até colocar número 1, 2, 3, tranquilo, sem problema. O problema é que a tradição epistemológica nos apresenta um conjunto de regras previamente estabelecidos, externa ao objeto, que vem pronta, muito bem intencionada, claro. Tem uns picaretes, mas não vou nem entrar nesse assunto. Mas é muito bem intencionada na perspectiva epistemológica. Mas na perspectiva do Marx, não é que Marx não gosta, não é moral. A questão é que não dá. Veja só, vou empiricizar para finalizar da forma mais propedêutica possível. Quando eu digo isso, não estou subestimando a inteligência de ninguém aqui. Pelo contrário, é para que eu me faça entendido por todos vocês, o máximo possível. Vou pegar aleatoriamente aqui. Estela. Diego, sim? Antes de você continuar, na tradição aqui, que é aquela da expressão popular, tem uma divisão que ele faz lá. Essa parte que você falou que nos propôs de ler, é isso? Pelo menos na minha, né? Tem essa divisão aqui que está escrito aqui. Enfim, ele diz assim, ó, a divisão deve ser o começo servida de maneira que se desenvolvam, primeiro, determinações gerais abstratas que pertencem mais ou menos a todas as formas de sociedade, e daí ele vai explicar 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Enfim, é isso que você... É isso mesmo. Isso, é o parágrafozinho final. É esse pedacinho mesmo. Então tá. Que daí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma síntesezinha, como se fosse assim, vamos lá, resumão do que eu falei até aqui agora. Ele vai elencando, né? Então observa. Onde estava? Ah, tá. Eu vou pegar aqui aleatoriamente. Por exemplo, o Diego, já que o Diego... Eu ia falar outra pessoa, mas o Diego que colocou aí, né? Que tá escrito em... Eu tô te entregando, né, Diego? Não podia falar Diego, né? Mas eu conheço pela voz, eu falo Diego. É que tá tudo em russo aí, né? Suponhamos, né? O camarada que tá aqui, Diego. Quem é Diego? Vai dar certinho, porque não sei se vocês conhecem o Diego, mas quem é Diego? Posso, Diego, brincar assim? Tudo bem, Diego? Pode, já, não tem problema não. Porque eu fico fechando o microfone aqui, aí fica difícil. Tá bom. Mas Mas, tudo bem. suponhamos, Diego é um ser humano, um ser social, né? Bom, eu com um conjunto de regras previamente estabelecido, eu vou usar esse conjunto de regras, um método, nesse aspecto baconiano, cartesiano, para analisar quem é Diego. Agora, ao conversar com o Diego, ouvir a voz do Diego, conhecer as ideias de Diego, saber de onde vem Diego, quem é Diego, aí, depois de tudo isso, eu tenho condições de falar quem é Diego. E isso vale para qualquer coisa ou ser no planeta. Com um conjunto de regras pré-estabelecidos, para que eu possa entender um certo objeto, eu vou chegar em algum lugar? Certamente eu vou chegar em algum lugar. Agora, acho que há uma coerência absoluta na propositura marxiana do método correto, do método exato, como está a tradução. É apreender primeiro, apreender, captar as determinações que possui o objeto, independente do que eu tenho aqui na mão, independente do meu desejo. O que tem o objeto? O que compõe o objeto? Quais são as múltiplas determinações que dão vida, por exemplo, a Diego ou qualquer outro fenômeno? A partir da apreensão disso, aí eu posso até utilizar, dizer pelo menos qual o caminho que eu fiz para chegar a esse conhecimento. É uma espécie, para o Marx, é como se fosse uma espécie de ter uma bola de cristal. Marx, então, nesse momento, é preciso que a gente feche esse nosso encontro aqui com muita... com uma comunicação bastante... com um número menor de ruído possível na comunicação. Para Karl Heinrich Marx, método
é o caminho que eu faço no desenvolvimento da pesquisa. E falar qual caminho eu estou fazendo, só tem duas situações em que eu consigo falar. É no momento que eu estou caminhando, e em dado momento da minha trajetória, eu olho e digo, fiz esse caminho até aqui. Para onde eu vou é conjeturação. Mas suponhamos que eu fiz meu trajeto todo. Aí eu posso falar qual foi o meu caminho. Qual foi o meu método. Tudo bem? Antes de fazer o caminho, a trajetória, a via que eu vou caminhar, no máximo, posso, mas no máximo a título de hipótese, mais nada, né? Ou seja, Weg é o alemão para caminho. Pode falar Weg, né? O Weg, caminho, via. E como é que foi o meu caminho? Minhas queridas, meus queridos, coerência. Só consigo falar como foi de fato, de verdade, o meu caminho ao passo que estou caminhando. Na epistemologia é diferente, né? E todo mundo aqui, nós todos estamos no reino da epistemologia. Na epistemologia nos cobram como será minuciosamente o nosso caminho de investigação, o nosso método. Antes sequer de passar no processo de seleção para fazer pesquisa, no caso de algum programa, né, de graduação ou pós-graduação. Na epistemologia é assim mesmo que funciona. E, inclusive está até coerente. Agora, na perspectiva marxiana, isso é radicalmente uma violência. Não existe, não tem como para Marx. Tranquilos? O texto aqui, ele ajuda nós sabermos certinho qual é o método do Marx? Não cabe de dizer. A gente aprende como foi o caminho do Marx. E aqui, uma parte do caminho. Lembrem, é uma introdução incompleta. Uma parte do caminho. E para saber o resto, professor, como é que faz? A gente vai ter que ler Marx. Né? Sempre em grupo de estudos, eu sempre sugiro isso. Individualmente, tem um momento que é individual mesmo, gente. Né? Agora, quando a gente consegue montar um grupo coeso, me parece que esse grupo aqui, a maior parte das pessoas teve um problema, motivos, alguns não puderam todos os dias, mas a gente manteve aqui um núcleo duro que me pareceu extremamente interessado em estudar esse assunto. Né? Eu acho que esse é o caminho. Né? No primeiro momento, como eu fui o propositor, a gente não se conhece pessoalmente, a maior parte das pessoas aqui eu não conheço pessoalmente, uma outra parcela significativa eu conheço. Então não fica muita vontade, eu estou participando de um grupo de estudo do Capital. Lá eu conheço a maioria das pessoas. Eu vou ficar super à vontade, vou dar um trabalho danado, porque toda hora fica falando. Agora, quando é um grupo que eu não conheço, estou chegando, eu vou ficar na minha, só ouvindo, aprendendo, né? E quando tiver alguma dúvida, eu faço pergunta, etc e tal. Então, acho que isso é um processo, né? Não tem proposta aqui de continuar esse grupo de estudo de método, né? Então, a proposta aqui foi realizar 4 dias, esse é o nosso último encontro, apontar alguns problemas, algumas preocupações, algumas alegrias, inclusive, né, em relação a esse assunto, o método em Marx. Não é um grupo que foi feito para pesquisadores de universidade, mas é fato, não pré-idealizei um grupo só para pesquisadores. Mas esse é meu desejo. Qual que é a realidade concreta? A maioria aqui é de programa de doutorado. A maioria que está aqui. A maioria aqui são doutorandos. Né? Mestrados, graduandos. Né? A maioria são acadêmicos. Mas eu projetei para ser assim? Não. Eu projetei para ser tudo lavadora, carpinteiro, operário, etc e tal. Mas o que acontece? O que eu vou fazer? É realidade concreta. Isso é triste? Não tem nada de ser triste e ser feliz. É factual. Estas são as determinações desse grupo. Né? E a gente tem que trabalhar com elas. E eu fico feliz pela Dedéu. Né? Fico feliz pela Dedéu. Ainda mais sabendo que a maior parte aqui é pesquisador. No mundo em que a academia é radicalmente epistemológica, estão preocupados, a partir da pesquisa de vocês e formação humana de vocês, debater Marx, o método em Marx. Todo mundo aqui tem plena consciência de que o método em Marx é abominado pela epistemologia. E quando não é abominado, ele é... Como é que fala isso? Como faz um bem bolado, né? Pega Marx, fala que está trabalhando com um tal de materialismo histórico dialético, mas no final das contas, é puro Kant a pesquisa, normalmente. Puro Kant. Não tem problema se você está querendo... A princípio, tá? Para mim não interessa nada, né? Porque para mim, mas o fato é... O problema está onde? É trabalhar numa perspectiva kantiana
e achar que está trabalhando numa perspectiva marxiana. Eu fico até triste quando eu vejo isso acontecendo, né? Eu quero trabalhar sim, e trabalho numa perspectiva marxiana e tem um mundo que é kantiano, não é só kantiano, viu? Estou pegando a melhor das hipóteses, que é kantiano e que vai querer que eu trabalhe na lógica kantiana. Sabe, entender isso é fundamental para a gente sobreviver, pessoal. E digo, não sou psicólogo, mas eu sou militante professor, e professor precarizado, inclusive. É uma questão de sobrevivência mental. É uma questão de zelar e cuidar da nossa saúde mental. Para quem busca uma perspectiva marxiana, e mesmo quem não busca, mas sobretudo para aqueles que buscam uma perspectiva marxiana e estão num programa de pós-graduação que, em linhas gerais, é kantiano, ter consciência de onde está pisando e para onde eu quero pisar, para onde eu quero caminhar, gente, é uma questão de saúde, é uma questão de sobrevivência em relação à nossa saúde mental. Porque a gente entra numa contradição muito grande. Nós estudamos aqui essa semana uma série de coisas que, salvo as exceções, elas existem. Tá aí a Simone, que é professora universitária, também trabalhava nessa perspectiva, a Lucélia estava aí, a Simone estava aí. Os demais eu não conheço necessariamente como professores, né? Tá escapando ninguém aqui não, né? Isso, são os colegas de trabalho que a gente trabalhava na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Trabalham nessa perspectiva, mas a gente sabe que a maioria não trabalha. Talvez por isso mesmo que nós conseguimos nos reunir aqui, porque esse assunto não é debatido com tranquilidade na universidade, né? Tem muita violência embutida nesse debate, nesse assunto, etc e tal. Ter consciência do que nós estamos fazendo e como estamos fazendo e aonde estamos fazendo ajuda a gente se proteger em relação à saúde mental. Ainda mais nesse período de pandemia, né, essa coisa de trabalho home office, para quem pode, né, porque é um privilégio de fazer trabalho home office. A maioria fica desempregado, né, ou vai trabalhar, pegar vírus e morrer. Então, eu quero chamar a atenção assim, esses grupos são saudáveis. Pelo menos, se não for saudável, tem que sair fora. Mas são saudáveis porque propõem um espaço para que a gente possa estudar coisas que normalmente a gente não estuda. E com esse lance que eu falei da pandemia, a gente fica num frenesi de produzir, muitas vezes a gente fica trabalhando mais do que antes. E a pressão maior ainda do que antes, né? Calma, respira, né? Para quem consegue ficar calmo e consegue ter tempo para respirar, eu acho que zelem, sabe? Esse momento é muito importante. Não participar desses grupos reprodutivistas, etc e tal. Enfim, vou parar por aqui, porque senão eu não tenho fim. Minha fala não tem fim, né? Tem por causa das determinações fisiológicas. Mas eu fico muito feliz, né? A gente ainda não conseguiu fazer assim, vamos usar o método do Marx para poder falar, por exemplo, do Bolsonaro, ou da economia X do governo Bolsonaro. É possível? Claro que é possível. Totalmente possível, né? Mas aqui o grupo, eu acho que assim, lembra, Estela? Estou pensando a partir da tua intervenção também. Vamos primeiro entender as determinações do objeto. Nosso objeto aqui é o método do Marx. Foi, pelo menos, alguma coisinha, né? A partir disso, a gente vai tentar colocar isso em prática, mas não como regra, né? Cada momento, quando a gente pega o governo Bolsonaro, tem um caráter bastante geral para todos nós, né? Que pega nós. Se tiver algum bolsonarista aqui, eu sinto muito, né? Eu acho que... É brincadeira, é só uma provocação boboca da minha parte. Então, assim, por exemplo, é uma coisa que nos atinge... Sabe o que eu falei aquela hora? Porque, na verdade, aquele trecho me remeteu diretamente à questão atual. Mas, E sim. sofre, né? Exato. Porque a gente está falando lá em 1857, né? A gente está aqui tão já distante. E, no entanto, todas as considerações dele nos favorecem e iluminam a nossa análise sobre a prática. Exato. Isso é fabuloso, né? Não, sim. E a tua colocação foi muito importante logo de cara, Estela, porque assim, é isso mesmo, né? Ou seja, para que isso que eu estou estudando hoje serve para a minha vida agora, já, 1, 2, 3 e valendo. Se não tiver, nem tudo tem essa resposta, né? Infelizmente. Mas se a gente não conseguir estabelecer, pelo menos se esforçar para estabelecer uma conexão dos nossos estudos com o mundo concreto, esse mesmo, cheio de abstrações vazias, que a gente vive, a gente está certamente beirando ou estamos no campo do diletantismo.
Só isso, mais nada. E o diletantismo só serve para alimentar o nosso ego diante de outras pessoas. E normalmente oprimindo outras pessoas, né? Agora, por isso que a gente tem que fazer esse esforço sempre, sabe? Trazer, ou seja, para que serve? A quem serve o meu conhecimento, o meu estudo? Isso são questões extremamente importantes. E são questões ontológicas. Lembrando, ontologia não é uma propriedade só dos lukácianos. Os trotskistas também se apropriam desse tipo de estudo da ontologia, que é altamente importante. Sobre essa questão que você colocou aqui, certo, nos estudos, né, o Jean? Sim. Faz muito lembrar da nossa militância aí, né? Porque, para quem não me conhece aqui, eu sou militante do PSTU, né? E aqui a gente constrói lá em Aparecida da Boada e região aqui no Oeste Paulista. É muito importante esse conhecimento sobre método, sobre Marx, sobre tudo isso, porque esses dias eu ouvi o Gustavo falando uma coisa interessante. Gustavo, gente, é uma pessoa também do nosso partido, tem um canal no YouTube que chama Orientação Marxista. Muito interessante esse canal dele. Assim como é interessante o canal do Jean também, que tem muitos vídeos interessantes lá. É importante isso aí, porque as intervenções que eu tenho feito, tanto nesse momento, né, infelizmente, via WhatsApp e tal, do sindicato, as pessoas passam, assim, de certa forma, a entender que marxismo não é essa coisa aí que Bolsonaro e seus apoiadores dizem que ou até mesmo qualquer outra pessoa que vai lá e diz assim, isso é marxismo, isso é comunismo, isso é socialismo. Porque, claro, que a gente não vai lá falar, às vezes, de uma forma revolucionária com os trabalhadores, né? Quer dizer assim, não é o mesmo vocábulo que realmente você conversa com as pessoas que estão lá no meio do trabalho, né? Puxando uma enxada ou puxando a sala de aula, porque o sindicato lá onde a gente faz a atuação representa todos os trabalhadores do serviço público de Aparecida da Boada. E aí a gente percebe que, não vulgarizando os textos, a teoria, nada disso, mas de uma forma didática para que eles possam aprender, porque isso é muito importante para que as pessoas compreendam a sua posição na sociedade capitalista, né? Não era isso que eu queria falar. Obrigado, Diego. Não, mas isso é importante a gente se posicionar. A gente não. Como ficou um número relativamente grande de pessoas, a gente não fez aquele momento de apresentação, etc e tal, né? Mas são coisas que a gente está tendo que acostumar. Plataforma digital, acostumar a ver carinhas aqui. Tem a sua riqueza, mas a gente não pode esquecer, né? A gente está fazendo um grupo assim, dessa forma, porque a gente está passando por uma crise de humanização absoluta, gigantesca, né? É a maior crise da história do capitalismo. Por isso que a gente está se reunindo aqui, etc e tal. E a realidade é desigual combinada, como dizia o Trotsky, né? Ou seja, é uma série de contradições que faz com que, por exemplo, eu tenha conhecido vocês, né? Seja, por exemplo, as colegas aqui de Maringá, de outras cidades, né? Que a gente não, ou seja, talvez a gente não se conhecesse. Eu gostaria que não se conhecesse por conta da crise, né? Mas a crise é a realidade. O que eu gostaria, diante do todo, ele é importante, mas ele não é o que determina a realidade. A realidade é que essa crise toda, de forma contraditória, né, que é triste, horripilante, também traz elementos ricos, como, por exemplo, né, esse fato aqui de nós nos conhecermos e etc e tal. Tentem fazer novos grupos de estudos, e isso é muito importante, isso ajuda a enriquecer bastante. Eu queria fazer um convite para vocês. Domingo agora, eu vou dar um curso sobre o Manifesto do Partido Comunista. Algumas pessoas aqui já fizeram esse curso esses dias atrás, né? Mas eu vou dar esse curso por uma organização. Uma coisa é fazer o curso do nome artístico, né? Curso do professor Jean, né? E esse curso que eu vou dar é um curso que eu vou dar enquanto militante de uma organização internacional, que é a Liga dos Trabalhadores, né? A Liga Internacional dos Trabalhadores, que aqui no Brasil tem a seção chamada Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Então eu sou do PSTU, né? E vou dar um curso pelo PSTU sobre o Manifesto do Partido Comunista. A pegada é diferente de dar um curso acadêmico, né? Então fica o convite para vocês. Eu acho que nós temos aí umas 12 vagas ainda, já tem um monte de gente inscrita lá. É só entrar no Facebook do PSTU Maringá, né, que a gente retomou os trabalhos aqui na cidade há pouco tempo. Fica aí disponível para vocês, vai ser pelo Google Meet também. E tem outros cursos também de outras organizações, são muitos cursos, muitas vezes vocês podem a gente fica até perdido, né? Porque tem tanta coisa acontecendo e a gente tem que, né, botar o pé no chão, racionalizar, falar, agora eu vou aqui, vou lá, para fazer com qualidade. Mas fica o convite aí para quem quiser, né, dentro dos limites aí, é uma proposta de debater com a classe trabalhadora, muito, muito rico. E que façam mais grupos, pessoal, nesses locais de trabalho, etc. E se vocês souberem de grupos de estudos sobre o capital,
me marquem, me dê notícias, porque eu tô a fim de estudar também com outras pessoas. Também quero fazer aula, não quero só ficar dando, quero ter aula também. Beleza? Jean, Lucélia? Célia, Sim, Lucélia. tudo bem? Eu tô aqui hoje, o dia tá meio conturbado, mas quero dizer que foi muito bacana participar. O exercício para sistematização, né, que eu acho que é uma coisa muito complexa nos dias de hoje, na correria do dia a dia. E a fala do Diego, eu não sabia que era o Diego. Diego, bom te ver aqui e compartilhar esse momento com você. É sempre muito rico, né? E aí hoje pela manhã foi publicado no Face ou nas redes sociais a situação dos trabalhadores do delivery, né? Rap, e os outros aí que eu não lembro o nome. iFood, acho que é isso. E daí, uma pessoa no grupo a qual eu faço parte fez um questionamento sobre mais ou menos isso que a gente está discutindo sobre a questão da conscientização desse grupo, né? Porque no primeiro momento eles estavam questionando a LDB, estavam questionando os direitos trabalhistas, a própria reforma da Previdência, porque eles queriam trabalhar, eles queriam ter liberdade de trabalhar. E quando na prática, né, no cotidiano deles, eles perceberam diante do alto nível de precarização e exploração, né, por parte dessas empresas. E essa pessoa do grupo questionava esse posicionamento deles, né, dizer assim, e eu coloquei, eu disse, olha, estou estudando nesse momento num grupo sobre Marx e a gente está discutindo a questão do trabalho. E aqui nós estamos tentando entender como é que essa complexidade se estabelece. E é complexo você dizer que eles têm que ter o nível de consciência que nós temos sobre todos esses processos. Então, já está reverberando para outros grupos, né, o nosso debate. Bacana. E nem mesmo as pessoas que têm um nível de qualificação, escolarização maior, elas também precisam passar por esse tipo de formação, né? A questão da formação política, para a gente pensar uma emancipação política, né? E eu fiquei assim, meio que preocupada com o posicionamento. Eu disse, ó, você é pobre, mas tem uma condição de vida de classe média. Então eu acho que a gente tem que situar esse debate, né? E aquilo que você chamou a atenção sobre a barbárie, né? O bárbaro, o civilizado é muito significativo, é muito potente para a gente entender esse contexto de qual lugar que o capital vai colocar esse proletariado, né? Esse trabalhador que está sendo precarizado a mais alto nível, né? E onde que o capital coloca? A sua condição é de bárbaro, né? A sua condição é a mais profunda da barbárie, da precariedade possível, e é isso que você se destina. Isso é muito, muito chocante, né? Isso é muito perverso de se ver essa análise e, de fato, o que a realidade está colocando aí. Era isso que eu queria compartilhar e agradecer por esse momento, por todo mundo, de conhecer outras pessoas, e assim como você, eu também não conheci, rever a Simone, tá aqui compartilhando esse momento com o Diego, Gabriela. Valeu mesmo, quero mais. Não, vamos organizar assim. Isso é importante, né? A barbárie é colocada e tem um processo que quer barbarizar a gente, né? Tem um filme, vocês vão falar assim, poxa, mas você vai indicar um filme logo no final? Eu vou, gente. Sabe por quê? Porque é um filme triste. É bonito, engraçado, triste, bárbaro. Sabe por quê? É bem isso que a Luciana acabou de falar. É um filme que mostra a idiotização planejada da sociedade. Né? Quando a gente assiste esse filme, já vou falar o nome, né? A gente fala assim, poxa vida, isso foi feito para o Brasil. Não, esse filme é dos anos 90. Né? Ou seja, a barbárie capitalista está estabelecida desde o século XVIII, século XIX, identificado por Marx. É que essa barbárie vem aumentando, né? E isso faz parte de um projeto político, né? De nos barbarizar, literalmente. E eu diria, nesse caso, de nos idiotizar, né? Propositalmente. E existem planos para isso, não é uma coisa que acontece por osmose, né?
O filme se chama Idiotocracia. Né? Em inglês eu não sei como é, fica idiotocracia, estou traduzindo direto assim com portuguesão. Idiotocracia, eu acho que é assim mesmo que coloca em português, né? Em inglês é Idiocracy. Isso, obrigado, Diego, isso mesmo. E já assistiu? Assiste de novo, né? Dá a impressão que o filme foi feito inspirado nos bolsonaristas, né? Mas é inspirado numa sociedade idiotizada, propositalmente idiotizada, porque a idiotização não é um processo natural, né? Como nascer de um pé de manga, um pé de abacate, até isso também já muitas vezes não é natural, né? Mas é uma relação social a idiotização e a barbarização da vida, né? E aí nesse caso eu acho que é um filme bastante rico, inclusive para a gente dialogar com os nossos, porque a gente estuda, milita, às vezes os nossos companheiros, nossos próximos, nossos entes não estão nessa mesma pegada que a gente. Esse é um filme interessante, inclusive, para dialogar com os mais próximos da nossa vida, né? Muito rico esse filme. Não é uma palestra sobre Marx, nada dessas coisas. É um filmaço que mostra, mais ou menos, eu acho que a política no mundo capitalista, não só bolsonarista, mas no mundo capitalista. É isso, gente. Fico feliz. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem o dedo no like, ative o sininho das notificações. Lá no canal do YouTube, tem uma palestra que a gente fez, vários aqui participaram esses dias, sobre o método em Marx. E aí estou fazendo uma outra pegada, uma outra abordagem. Dá uma olhadinha lá, o último vídeo que eu subi foi ele. Agora, essa semana, hoje, talvez entre hoje e amanhã, eu consiga organizar os podcasts desse grupo de estudo, né? Então eu vou subir também para o YouTube os áudios desses 4 dias. De repente alguém quer retomar, quer rever, enfim. Aí fica lá disponível para ser socializado e apropriado da melhor forma possível. É isso então. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês, a confiança, né? Depositar esses dias aí da vida de vocês e etc. Sugestões. Se organizem politicamente. Se organizem, já são organizados, continuem lutando, militando. Esse momento de crise, o estudo é importante, mas o estudo tem que estar vinculado com a militância. Porque senão eu viro um diletante, né? Manjo do assunto, fico no meu castelo de mármore, enquanto a criança bate palma e pede, tem pão velho, moço? Né? Então, estudo e militância, pelo menos na perspectiva que nós defendemos aqui de uma forma geral, é incoerente estudo sem militância. É uma contradição pedagógica, como muitos colocaram em memes aí, né? Estudar e não militar, no mínimo, uma contradição pedagógica. No mínimo, no máximo, uma incoerência com o processo de humanização para quem se coloca no campo do marxismo. Então... Ô, Jean, sim. você está sugerindo aí, vou sugerir também, poderia também fazer aí um debate aí sobre o texto da Miséria da Filosofia, que também fala de método, que é onde o Marx vai criticar o Proudhon. O texto se intitula Metafísica da Economia Política, na edição que eu tenho, da expressão popular. Uhum. E aí tem o método lá e tal. E ele faz 7 observações sobre, acho que é o método do Proudhon. Isso, exatamente. Não, sugestão maravilhosa. Eu tô numa correria assim, ó. Se eu falar que vou fazer um negócio desse aqui, a Lucélia me mata ali, ó, porque eu tenho um relatório para entregar para ela. Mas eu acho que... Então, mas isso é uma sugestão importante, porque se a gente quer aprender método em relação a Marx, vamos percorrer os textos que o Marx, de alguma forma, tangenciou esse assunto. Ele nunca escreveu profundamente, mas a tangenciada do Marx, pra gente, é gigante, né? Então, eu acho... E o texto que o Diego tá falando, que é a Filosofia da Miséria, a Miséria da Filosofia, perdão, é um texto do Marx dos anos 40, que é o primeiro texto que ele publica para as pessoas lerem, em que ele vai falar sobre o método. Do mesmo modo que aqui em 57, ele critica o método do Proudhon, e ao passo que critica o método do Proudhon, acaba apresentando um método que ele entende correto. É o mesmo movimento, né, que ele faz em relação à crítica do método da economia política. Então vale a pena. Eu não posso assumir, por exemplo, um compromisso desse agora, mas fico com a sugestão do Diego, que é extremamente rica, né? É isso, então. Né? Obrigada, professor. Um beijo e um queijo para vocês. Bons estudos. Se cuidem, na medida do possível, se cuidem, né? Dia 1º agora aqui, nada de pedir comida por aplicativo, hein? Nada disso. Vamos colaborar com o ato aí dos entregadores, que é um ato nacional. E vamos que vamos. Inclusive, nunca pedi esse negócio aí. Também não. Continuem assim, então. Mas é isso, gente.
Um grande beijo para vocês, um abraço, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.